Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Este canal foi aberto pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, para irmos por todo mundo, pregarmos o Evangelho do Reino dos Céus a toda criatura, para que quem crer e for batizado seja salvo. É por isso que estamos examinando, estudando a Bíblia Sagrada, mais perto de Hebreus, capítulo 6, uma das cartas do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 6. E assim está escrito em Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Meus queridos irmãos, uma das piores coisas que pode acontecer a um ser humano, em primeiro lugar, é não saber quem é. Segundo, não saber de onde veio. Terceiro, não saber para que veio ou por que veio. E muitas pessoas, às vezes, chegam a essa terrível conclusão: não sei por que eu nasci. Não sei por que estou vivendo. Não sei por que sou desse jeito. Enfim, muitas outras questões que, ao invés de trazerem uma solução, uma orientação, só causam mais e piores confusões. É por isso, meus queridos irmãos, que ao lermos a Bíblia Sagrada, uma das coisas que o Espírito Santo vai chamar a nossa atenção é diligentemente estudarmos para descobrirmos qual é o nosso propósito. Qual é o propósito de estarmos vivos? Qual é o propósito de estarmos onde estamos? Qual é o propósito de sermos o que nós somos? É por isso que muitos perguntam: por que um nasceu homem, outro nasceu mulher? Por que um nasceu de pele escura, outro nasceu de pele clara? Por que um nasceu em um país, outro nasceu em outra nação? Ou por que também um nasceu em uma época e outro nasceu em outra época? Enfim, tantas questões
que infelizmente só tem sim gerado mais confusão. É por isso que a Bíblia Sagrada existe, para nos dar uma direção, uma orientação nesse sentido, para responder algumas dessas perguntas, para que então nós tenhamos um alicerce, uma base sobre a qual nos firmarmos, sobre a qual construirmos a nossa vida e principalmente uma base para termos sucesso. Porque alguns dizem, quem não sabe para onde está indo, nunca vai chegar a lugar algum. Quem não sabe para o que veio, nunca vai fazer nada. Porque não sabe exatamente qual é o seu dom, qual é o seu chamado. E, enfim, voltando ao princípio, qual é o seu propósito? Qual é o nosso propósito? E, infelizmente, esta pergunta seria respondida por muitas pessoas com respostas vazias, respostas vagas. E aqueles que têm um pouco mais de discernimento iriam entender, compreender que a grande maioria responderia essa pergunta tão importante, qual é o seu propósito, com divagações, alguns até filosoficamente falando, mas perceberíamos que na verdade, na realidade, não existe um fundamento, não existe um rumo e não existe um propósito. É por isso, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus quer falar conosco mais uma vez em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Nós precisamos estudar muito devagar, com muita calma. Gênesis capítulo 1, 26. Aí está o alicerce, o fundamento da nossa vida. Se nós compreendermos tão somente o que está escrito aí, nossa vida vai mudar por completo e nossa vida sim terá sucesso. A dúvida é uma das piores coisas que existem. E quando nós duvidamos, nós praticamente cavamos o nosso fracasso. Mas quando nós começamos a nos fundamentar no que está escrito, vejam, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, primeiro, conforme a nossa semelhança. Segundo, agora, façamos o homem à nossa imagem, primeiro, conforme a nossa semelhança. Segundo, de uma forma extraordinária, tremendamente maravilhosa. Agora, para quê? Com que propósito? Aí está terceiro. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É por isso, meus queridos irmãos, que aqui vem uma resposta a muitos que perguntam: se Deus existe, por que existe tanto sofrimento? E a resposta é que o sofrimento não vem de Deus. O sofrimento não é um propósito de Deus. Jamais foi. O sofrimento é gerado pelo maligno, pelo adversário. Ele é o responsável por toda a dor, por toda a lágrima, por todo o sofrimento. Deus não.
O propósito de Deus foi criar-nos à sua imagem e à sua semelhança para termos domínio. Em outro lugar está escrito para sermos cabeça e não cauda, não rabo, para estarmos por cima e não por baixo. Então, aí vem a pergunta: ué, mas se é assim, por que não é isto que acontece na minha vida? Porque ainda não encontramos o nosso propósito. Ainda não descobrimos o nosso propósito. Ainda estamos vagando. Como está escrito na própria Bíblia Sagrada, que Deus olhou, se entristeceu, porque viu que o seu povo andava errante, desgarrado como ovelhas perdidas. E esta é a situação da grande maioria, vagando de um lado para outro, ou não fazendo quase nada, ou quase nada produzindo, vendo uma minoria usufruir do bom e do melhor, mas apenas sonhando, desejando, e pouco ou quase nada conseguindo. Por isso precisamos buscar qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então, se for o caso, por que nasci homem ou por que nasci mulher? Por que nasci claro ou por que nasci escuro? Por que nasci nesta terra, nesta nação, neste país? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito para eu estar vivo? Por que é que Deus quer que eu esteja vivo aqui neste lugar, nesta situação? Qual é o propósito de Deus para este tempo? E na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar a resposta que vem através da instrução do Espírito Santo, que é Deus que nos fez, que nos criou, e sabe sim com que propósito nós fomos criados, ou para que propósito fomos criados. E então, quando estamos lendo, o Espírito Santo abre o nosso entendimento e de repente, surpresa, vamos descobrir que o nosso propósito é aquilo que nós sonhamos, é aquilo que nós sempre desejamos, é aquilo que nós sempre quisemos, é aquilo que nós vamos fazer com gozo, com alegria, com satisfação. E o nosso propósito não é somente nosso, ele pertence a toda a comunidade, ele pertence a muita gente. Então, como está escrito, seremos árvores frutíferas que vão dar sombra para muitas pessoas e frutos para muita gente. Por isso a importância de descobrir o nosso propósito. E o nosso propósito é dominar. Ter domínio. Ter domínio sobre a obra da sua mão, sobre a sua mentalidade, sobre o seu cérebro, vamos dizer assim. O que você pensa, o que você acha. É aí que está o cerne, é aí que está o centro, é aí que está onde nós precisamos focar para, com a ajuda de Deus, termos uma mudança, uma transformação, uma renovação mental, para sabermos que sim, recebemos um dom, recebemos um talento, ninguém pode tirar e ninguém pode imitar. Precisamos descobrir qual é este propósito para a nossa vida. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nada existe nesta terra que não tenha um propósito, que não tenha sido criado com uma ideia, um pensamento, com uma lógica e principalmente com uma utilidade.
E nós que somos os seres mais inteligentes sobre a face da terra, criados à sua imagem, à sua semelhança, às vezes não percebemos qual é o motivo de estarmos vivos, por que estamos vivos e para que estamos vivos. Mas agora, o Espírito Santo bate à porta do nosso coração, querendo entrar com uma palavra de revelação, com uma palavra profética, que está escrito, para que então haja uma mudança radical na nossa maneira de pensar, para que haja uma mudança radical na nossa maneira de agir, e então sim, começando a descobrir o nosso propósito, comecemos a ter sucesso nesta vida, porque nós podemos dominar este dom que nós recebemos e fazê-lo crescer e expandir de tal forma e de tal maneira que não só seremos prósperos, mas levaremos prosperidade à nossa comunidade. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós barramos agora os espíritos de mentira, espíritos de serviço, espíritos de escravidão. Amarramos e acorrentamos agora esses espíritos mentirosos que agrilhoam, que amarram, que bloqueiam, que cerceiam. E em nome do Senhor Jesus Cristo nós ordenamos que se afastem, que se retirem. Nós expulsamos, expelimos agora de nossas vidas esses pensamentos negativos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama esta unção de sabedoria agora, de conhecimento, de entendimento. E as nossas mentes comecem a ser agora mudadas, transformadas. Que nós sejamos desbloqueados agora, destravados. Que o nosso subconsciente agora mude os paradigmas que nos travavam, que nos agrisolhavam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja agora uma libertação. E em nome do Senhor Jesus Cristo, essas ideias renovadoras, essas ideias em nome do Senhor Jesus Cristo que vão causar uma grande mudança, uma grande transformação nessa vida, comecem agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a fé se manifeste agora, que a fé comece a se mover agora, que a fé se mova agora, em nosso íntimo e nosso coração, e que o cego enxergue, que o surdo ouça, que o mudo fale, que o paralítico saia andando, que o doente saia curado da cama, que o enfermo saia curado do leito, que o coxo salte de gozo, de alegria, que o coração bata com força agora, jorrando o sangue do Senhor Jesus Cristo pelas veias, pelas artérias, que a mão do Senhor passe agora nos rins, na bexiga, dissolvendo as pedras, os cálculos, limpando o pâncreas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os pulmões sejam purificados agora, que não haja mais diálise, que haja cura, que haja saúde, que haja libertação do vício. E em nome do Senhor Jesus Cristo agora, que a luz se faça. Faça-se luz no seu coração, irmão. Faça-se luz no seu coração, irmã. Veja, enxergue agora a glória do Senhor. O que Ele está te mostrando agora não é um sonho, não é uma miragem, é uma realidade. Foi para isso que Deus te fez, foi para isso que Deus te criou. E é por isso que Deus tem te sustentado com vida até agora. Então não importa a situação, creia e acredite agora, que o milagre está acontecendo, a mudança, a transformação agora, a cura, a saúde, a libertação e o início de um projeto para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho, distribua nas suas redes esta poderosa palavra do Deus Altíssimo, faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus, nosso Pai Celestial, continuará vos abençoando muitíssimo. Receba a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Deus te abençoe poderosamente, meu querido irmão. Deus te abençoe poderosamente, minha querida irmã. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.